Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. O Mandicast, o nosso programa aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic, onde nós falamos sobre temas variados da odontologia. Muito obrigado aí pela sua audiência. Claro, já vou fazer o nosso convite, eu sempre faço no final, agora eu vou convidar no começo, mudar um pouquinho. Se você quer receber sempre os nossos alertas e conhecer o que nós estamos falando agora, aperte o sininho lá, se inscreva no canal. E hoje nós vamos conversar sobre anestésicos locais. O segundo programa que nós fizemos aqui no Mandicast foi também com a professora Juliana Cama Ramaciato, que está aqui, e foi um super sucesso. Recebemos vários elogios, várias perguntas, e dessas perguntas variou esse programa agora que nós vamos falar sobre anestésicos locais. A professora Juliana Cama Ramaciato é professora da Faculdade de São Leopoldo Mandic, na graduação e na pós-graduação, mestre e doutora em odontologia, com área de concentração em terapêutica medicamentosa e anestesiologia pela Unicamp. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite. Então, devido ao sucesso do programa de vocês, que foi o segundo, quando a gente começou o Mandicast ali ainda, houve várias perguntas, questionamentos mais especificamente sobre anestésicos. Então, vamos abordar um pouquinho. Acho que você podia começar falando quais são os sais anestésicos disponíveis. Então, no Brasil, a gente tem hoje disponível em tubete, né, para injeção, ou seja, para infiltração. A gente tem 5 sais anestésicos, né, com certeza o carro-chefe ainda é a lidocaína, é o anestésico com certeza mais utilizado, acho que talvez ainda no planeta. A articaína tem aumentado bastante a utilização devido a algumas características próprias dela. E aí a gente tem 5 sais, né, a lido, a articaína, a MEP, a prilocaína, que tem uma particularidade porque ela tem um vasoconstritor diferente, e a BUP, né, que é o único de longa duração. Quais são os critérios de escolha para cada um desses 5 sais? Então, tendo 5 sais, isso com certeza pode gerar uma certa dúvida, né, no dentista, na hora de comprar ali o anestésico, adquirir ou escolher. Então, eu sempre recomendo que a gente use pelo menos 3 critérios de escolha. O primeiro de todos eles é o perfil clínico do paciente, então traçar um perfil sistêmico, né? Quem é o paciente, idade, doenças sistêmicas, medicamentos que ele use, histórico de alergia anterior. E a partir daí, casar isso com característica da droga, que seria um segundo critério, né? Ou seja, o que você espera da droga, e aí levar em consideração indicação, contraindicação, toxicidade. E o tipo de procedimento, né, que é completamente diferente o que, por exemplo, um dentista que vai fazer uma restauração classe 1 espera do anestésico, e o que um bucomaxilo vai fazer, por exemplo, num terceiro molar que seja, ou um endo que vai atuar numa situação de pulpite de molar inferior. Então, adequar também ao tipo de procedimento. Você citou as alergias. Existe alguma preocupação em relação à alergia a algum desses sais? Na verdade, os sais anestésicos do grupo das amidas, eles têm um potencial alergênico extremamente baixo. A literatura carece, né, de mais estudos nesse sentido, mas os relatos de casos são raríssimos, né? Então, a gente costuma dizer que na maioria das vezes que o paciente apresenta uma alergia à solução anestésica, o problema normalmente não é o sal, o problema normalmente são os conservantes. Então, aqui no Brasil a gente ainda tem muita solução com metilparabeno. Metilparabeno foi eliminado do mercado americano, por exemplo, para tubete na década de 80, mas aqui a gente tem muito ainda nos tubetes de plástico. E a gente tem também o sulfito, que é um conservante específico dos vasoconstritores adrenérgicos, e aí ele sempre está ali associado, que também é um potencial alérgeno. Então essas são as principais preocupações. Fazer uma anamnese direcionada para isso é muito importante. E tem algum sal que especificamente tem esses itens que você falou que são os alergênicos? Então, na verdade, todas as soluções que tiverem vasoconstritor adrenérgico vão ter sulfito, obrigatoriamente. Tá. Tudo que tiver no plástico vai ter parabeno. Então, a gente tem sim. Se eu, por exemplo, pegar uma solução de lidocaína com noradrenalina num tubete de plástico, ela vai ter tanto sulfito quanto parabeno. Entendi. Né? Então, a única solução no mercado brasileiro que a gente não tem conservante, nem o sulfito nem o parabeno, é a MEP sem vaso em tubete de vidro. Só que a gente tem um grande problema, né? A performance clínica dela, um tempo de trabalho extremamente curto, que vai te dar 20 minutos de polpa anestesiado, que é inviável para a maioria dos procedimentos clínicos. Já que você falou comentamos sobre as alergias, existe também algum tipo de interação medicamentosa que a gente tem que ter em mente com os sais anestésicos?
Os sais anestésicos, as interações medicamentosas, elas são menos preocupantes. O sal anestésico é um depressor, né, de condutância elétrica, então a gente tem sempre uma restrição de redução de dose quando existe sedação, especialmente uma sedação mais profunda, mas isso não é uma grande preocupação. A preocupação maior é com os vasoconstritores adrenérgicos. Eles sim apresentam algumas interações bem pertinentes. Então, quando o paciente é usuário de algum estimulante, seja ele uma droga ilícita, como a cocaína, ou seja ele, por exemplo, uma anfetamina que o paciente está tomando, até a Ritalina, que muitas crianças tomam, né, para déficit de atenção. Os antidepressivos do tipo mais antigo, né, da amitriptilina, por exemplo. E o que eu considero mais preocupante, por causa da quantidade de paciente que toma essa droga, são os beta-bloqueadores não seletivos, né, o propanolol, por exemplo. A gente tem uma faixa grande da população que usa essa droga. Sim. E aí o risco seria um pico hipertensivo com bradicardia reflexa, uma coisa difícil de lidar dentro do consultório. Sim, sem dúvida. E a Ritalina também agora o pessoal tem usado muito, os adolescentes, os jovens universitários, também fica a dica aí para o dentista prestar atenção nisso, nessa interação. Às vezes é comum, né, o cirurgião dentista que está ali no consultório, chega um paciente com abscesso e a gente tem aquela ideia de que o abscesso é difícil de anestesiar, não pega a anestesia. O próprio paciente fala isso às vezes, né? Não vai pegar. É verdade isso? Como lidar com isso? De certa forma é verdade, à medida que a gente tem toda aquela coleção purulenta, uma infecção instalada, uma mudança de pH do tecido, e uma situação realmente difícil de anestesiar. Normalmente a indicação clínica é fazer uma anestesia à distância, tentar fugir daquele foco ali que está bastante alterado e tentar técnicas de bloqueio. Mas realmente é uma situação bastante difícil de anestesiar, mas não impossível, né? Vamos anestesiar. Claro, sem dúvida. Essa é a pior situação clínica? Eu não considero a pior essa. Eu acho que a pior situação clínica é a pulpite de molar inferior, aquela pulpite irreversível, sintomática, pulsátil, que a gente vai ter um paciente já com hiperalgesia de alguns dias e provavelmente muito estressado. Então, a gente combina o estresse do paciente com a condição da polpa alterada e uma dor extrema. Então, jornais bem importantes da endo, né, por exemplo, o Journal of Endodontics, eles publicam muito nesse aspecto. Então, várias revisões sistemáticas de estratégias de como melhorar a anestesia para esse grupo de dentes especificamente, né, que é um tema que a anestesiologia realmente tem como um calcanhar de Aquiles ali, que é realmente uma situação bem difícil de anestesiar. E acho que para a gente fechar, a bupivacaína é a que tem a maior prolongação de tempo, né, de anestesia. Ela é bastante utilizada? A BUP, para clínica de dia a dia, de consultório, eu vejo indicações muito pontuais, né? Por exemplo, se eu fizer uma técnica de bloqueio com a BUP, imagine um paciente anestesiado por 15, 20 horas. Ele vai ter mordedura de lábio, ele vai morder a língua, ele vai babar, ele vai ter uma série de inconvenientes. Então, eu preciso de uma justificativa para usar esse anestésico de longa duração. Então, por exemplo, numa cirurgia de terceiro molar, numa cirurgia mais intensa na implantodontia, às vezes a endo usa como uma estratégia de controle de dor pós-operatório imediato, mas são situações bem pontuais, né? Em que a gente vai ter essa necessidade mesmo de pelo menos o paciente nas primeiras 12 horas pós-intervenção anestesiado ali. Legal. Maravilha, muito obrigado, professora Juliana, que hoje conversou aqui conosco, tirando as dúvidas que vieram, os elogios sobre a abordagem dos anestésicos locais, quando nós conversamos lá atrás, no começo do nosso Mandicast. Dedicamos essa conversa, esse Mandicast de hoje, aos anestésicos locais, tirando as dúvidas aqui com a professora Juliana Cama Ramaciato. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço.